É tão difícil as pessoas entenderem que, assim, aquela criança, Léo Áquila, na escola com 7 anos apanhando, é a mesma de hoje. Então, se eu sou trans hoje, com 7 anos, eu era uma criança trans. Sim, você que eu era nasci uma mulher, assim. você era uma menina, pronto. Sim. Eu sempre brinquei naquela época, por falta de contexto, né? A gente falava que era uma mulher presa no corpo de um homem. Era isso que a gente falava. Mas as pessoas não entendem que, se eu nasci assim, então, como adulta, algumas pessoas até me aceitam, trans. Mas quando a gente fala de criança, nossa, parece que a gente é o demônio, ficam demonizando a gente, quando a gente só quer proteger, para que essa criança não passe o que eu passei, né? Só isso. A gente não incentiva nada, a gente não dá nenhum tratamento, nenhuma questão hormonal, nada, é zero. É só acolhimento e proteção para que essa criança não sofra sozinha, porque ela vai sofrer, mas não sofra sozinha tudo que eu sofri, porque eu não tive esse olhar. E eu sofri muito, eu era uma criança muito amedrontada. Aí passei uma fase da minha vida que eu tinha vergonha de falar, porque as pessoas percebiam pela minha voz que era bicha, que era assim que falavam na época. Eu tinha vergonha de me mexer, porque eu não conseguia não ser afeminada. Sim. Então, eu sofri muita consequência. Paralelo a tudo isso, a gente não pode esquecer do HIV, que em 1982 explodiu. Eu estava com 22 anos, então eu peguei essa geração HIV, que era conhecida porque tinham que culpar alguém, culparam os gays. Sim. Então, virou a peste gay. Eu atravessei esse período muito ruim, muito terrível pra gente. A ponto de eu pegar um ônibus pra ir pra casa do meu trabalho lotado, que a gente pendurado na porta. O ônibus ia torto, assim, ó, de tanta gente, e o lugar do meu lado vazio. Eu sentada no canto, o ônibus abarrotado e ninguém sentava do meu lado. Porque, além do preconceito por ser homossexual, e todo mundo percebia, porque eu não tinha como disfarçar, era a minha natureza, ainda tinha o estigma do HIV, de que os homossexuais transmitiam HIV pelo copo, se sentar do lado. Então, ninguém sentava do meu lado. Aí, o que eu fazia? Para não passar aquele constrangimento, eu descia e ia a pé. E eu tô falando de Moema até o Capão Redondo. É muito longe, levava 3, 4 horas para chegar. Aí perdi a aula, aí foi quando eu parei de estudar, eu falei, não dá. Aí chegava na escola, ainda era todo aquele abuso. Então, quer dizer, olha tudo que eu tive que aguentar sozinha. Até que depois ainda virei evangélica, aí fiz um filho, porque a igreja precisava da prova de que eu estava liberta. Aí fiz um filho, meu filho hoje tem 26 anos, é um amor, me aceita do jeito que eu sou. A gente se ama profundamente, ele casou, teve uma bebê, então eu sou avó da Heloísa, com muito orgulho. E aí, eu virei artista aos 22, eu comecei a enveredar para esse campo artístico. Por quê? Na minha inocência, ainda com 22 anos, de uma pessoa muito retraída, eu achava que se eu fosse artista e se eu fosse famosa, eu ia ser uma espécie de autoridade, porque eu cultuava tanta gente famosa que eu achava que era uma autoridade. Então eu falava, o que eu vou fazer? Vou virar artista, fico famosa, e aí eu consigo ter voz. Porque o que eu queria não era ser famosa pela arte. Eu queria ter voz. Eu queria que as pessoas me ouvissem. Eu queria colocar para fora tudo aquilo que eu sofri para que alertasse as pessoas. Só que eu descobri com 10 anos na televisão que eu seria, no máximo, uma formadora de opinião. E olhe lá, para um grupo desse tamanhozinho. E aí eu começo a entender que essa luta tem que ser política. Porque são os políticos que fazem as leis, são os políticos que decidem, e quem não governa é governado. Ou eu vou lá e faço o que eu acho que tem que ser feito de política pública para mim e para pessoas como eu, ou eu me calo e obedeço. E eu não sou dessas de calar e obedecer quando tem coisa errada. Quando tem gente sofrendo, massacrada, corpos invalidados, gente tendo que voltar para o armário,